Olá, professor, olá, professora, vocês que estão fazendo o curso de Pedagogia da Univesp. Estou aqui com vocês mais uma vez para conversar agora sobre o texto da professora e filósofa Marilena Chaui, o texto que é chamado A Existência Ética, que vocês já devem ter tido oportunidade de ler. O texto fala sobre o senso moral e a consciência moral e procura fazer uma distinção entre esses dois conceitos importantes, além de uma série de outros conceitos importantes na ética. Os nossos sentimentos, a raiva, a indignação, a vergonha, o remorso, a dignidade, a admiração, são todos exemplos de sentimentos que apontam para o nosso senso moral. Mas o que fazer a partir desses sentimentos que a gente tem? É o desafio que a professora Marilena Chaui nos coloca. Nossas dúvidas quanto a essa decisão do que fazer a partir do que a gente sente, coloca à prova a nossa consciência moral. O senso moral e a consciência moral referem-se a valores, a sentimentos e decisões, e por trás delas está a luta sempre do bem e do mal, do certo e do errado. O sentimento e as ações que nascem na relação com os outros, na convivência em sociedade e cujo sentido é sempre a diminuição da dor e do sofrimento e a busca da felicidade, é o objeto da questão ética, é o objeto do texto da professora Marilena Chaui e das questões éticas que se colocam de uma maneira muito importante para nós que somos educadores. A professora Marilena Chaui, na sua fala, faz então, a partir daí, algumas distinções também sobre juízo de valor e juízo de fato, que são dois aspectos bastante importantes no pensamento ético. O juízo de fato, ele pretende constatar o que é, como é. E ele, por isso, se aplica principalmente à descrição da natureza. A ciência, de uma forma geral, lida com os juízos de fato. Ela descreve os fenômenos da natureza pretensamente como eles devem ter ocorrido. Não há questão aqui do certo e do errado, do bem e do mal. Há aqui uma relação entre algo que é observado e aquela descrição que a gente quer fazer daquilo que foi observado. Isso é um juízo de fato. O juízo de valor, por outro lado, já tem uma outra interpretação. Ele indica uma avaliação de um acontecimento no interior da cultura, na moral, nas artes, na política, na religião, uma avaliação das pessoas, dos sentimentos, sempre buscando determinar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Os juízos de valor, por isso, eles são normativos, pois eles indicam o que deve ser feito na visão de uma pessoa, na visão de um grupo, ou de uma outra forma, na visão de uma cultura. O juízo de valor é, portanto, uma criação histórico-cultural. Algo que é certo num determinado contexto, numa cultura específica, em uma outra cultura pode não ser aplicado, pode não ser correto. Por isso ele depende do lugar onde as pessoas estão, ele depende do tempo em que as pessoas vivem e tudo isso constitui uma determinada cultura e com os seus valores. O segundo texto da professora Marilena Chaui, a ética se refere especialmente, ela tem lá como seu fundamento a busca do controle, pelo menos do controle, se não da eliminação, da violência. A vida em sociedade, a vida nos grupos humanos, desde os tempos mais primordiais da nossa existência no planeta até os dias atuais, ela se dá em grupo, ela se dá na relação de troca de uns com os outros, ela se dá na conformação de sociedades. E nesta conformação de sociedades é muito importante que você consiga estabelecer aquilo que é adequado, aquilo que é possível ser feito por um indivíduo para que ele possa não prejudicar o grupo. E também é muito importante se definir aquilo que o grupo pode fazer, pode exigir de um indivíduo para não massacrar o indivíduo. Então, esta é a luta permanente da violência contra a violência, nesse sentido que a ética se estabelece no meio humano. O uso da força física ou psíquica para que alguém ou um grupo haja de uma forma contrária à sua natureza, ao seu desejo e às suas necessidades, isto é o conceito
universal de violência, porque o conceito de violência ele varia de acordo com as culturas, mas este elemento, digamos assim, é o elemento universal que une o conceito de violência nas mais variadas culturas ao longo de todos os tempos. A ideia de que um grupo ou uma pessoa não pode ser forçado por violência, por uma força física ou psíquica, a fazer algo que não seja da sua natureza ou que seja contra si. Isso porque a perspectiva, a visão é de que o ser humano é um sujeito. Ele é um sujeito e, para ser um sujeito, ele precisa estar livre de pressões, ele precisa estar em condições de tomar as suas decisões sem que essas decisões tenham sido forçadas contra a sua vontade. É claro que não é muito fácil para quem vive num mundo repleto de meios de comunicação, para quem vive em sociedade, é muito difícil discernir esta fronteira do momento em que você está de fato livre de pressões, mas a violência em si, ela se estabelece quando esta pressão chega no nível de uma força física ou de uma força psíquica muito intensa. O sujeito moral ou ético é aquele que sabe fazer os juízos de valor com autonomia e que sabe escolher também, além de saber fazer os juízos de valor e de uma maneira autônoma, ele sabe escolher os caminhos adequados para a execução das ações. Para isso, ele precisa estar consciente de si, ele precisa estar consciente dos outros, ele precisa ter vontade e ele precisa ser responsável, livre. O campo ético é constituído sempre de dois polos. De um lado, os valores morais, as virtudes éticas. De um outro, o sujeito, que é o sujeito que a gente espera que tenha a capacidade de escolher a virtude, de escolher o caminho correto. Os valores éticos são construções intersubjetivas, são culturais, eles estão presentes na cultura. Eles dependem, portanto, como já dissemos, das condições histórico-políticas, econômicas e até mesmo geográficas. Portanto, eles estão sempre em transformação, porque o tempo passa, porque as culturas se transformam, porque os valores, a tecnologia insere novas questões, enfim, o tempo inteiro estes juízos dependem, portanto, de interpretações. Decorre disso que um papel importantíssimo da educação é justamente o de conseguir ajudar o desenvolvimento do sujeito moral, desenvolvimento das suas capacidades de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, capacidades essas que são fundamentais para ele conseguir se inserir naquela sociedade, naquela cultura em que ele vive. Além disso, na educação, a gente pode também estar ajudando o sujeito a desenvolver a vontade de fazer as escolhas. Não basta saber o que é o bem e o mal, não basta saber fazer escolha. É preciso saber ter vontade de fazer essas escolhas e saber escolher caminhos que sejam também bons para a construção do bem. Porque caminhos do mal para a construção do bem, os fins não justificam os meios. Esta é uma outra lição importante que nós, educadores, temos que trabalhar com os nossos alunos em sala de aula. Eu acho que era essa, basicamente, as ideias fundamentais do texto da professora Marilena Chaui. Resgatar um pouco alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento do papel da ética na educação. A ideia do sujeito ético, da consciência ética, dos juízos de valor, da vontade, da virtude, são esses os conceitos importantes que a professora deixa para nós no texto dela. Muito obrigado.